não sei se você já assistiu The Walking Dead, mas eu lembro que quando eu tava assistindo lá pela primeira temporada, que eu comecei a assistir, eu fiquei horrorizada de tanto sangue que eu via. Era gente atirando em zumbi e sangue espalhado. E eu lembro que quando eu vi aquilo, eu fiquei... Minha nossa, como é que alguém consegue fazer isso, entendeu? Só que quando chegou na 6ª temporada, que foi até onde eu parei, depois do Negan, eu já tava super acostumada. Eu tava de boa. Eu queria era que matasse todos os zumbis, eu não tava nem aí. Eu tava assistindo, eu queria que a história continuasse. E nisso eu pude perceber o quanto os meus olhos haviam se acostumado com aquela maldade, sabe? Porque querendo ou não, não é uma maldade se você está matando um zumbi, que nem é mais uma pessoa, né? No caso da ficção científica. Mas eu fiquei horrorizada no início, mas depois eu estava super acostumada. Então eu percebi que os meus olhos haviam se acostumado com aquilo que estava acontecendo. Com tanto de sangue, com tanto de morte. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo com vocês. O quanto a gente tem que ter cuidado com os nossos olhos. Oi gente, meu nome é Sara e eu estou na saga de começar um canal no YouTube. Já comecei, esse é meu 3º vídeo. E eu tô com esse título de vídeo escrito há muito tempo, porque eu acredito que hoje em dia as pessoas, elas estão sem filtros pra ter cuidado com o que elas deixam entrar no corpo dela. Como assim deixa entrar no corpo? Lá em Mateus 6, 22 a 23, diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Ele é a porta de entrada para o nosso corpo. Então, basicamente, o que a gente deixa entrar vai refletir no nosso corpo, na nossa alma. Como alimentamos os nossos olhos, vai refletir quem nós somos, qual é o nosso interior. Exemplo, se eu sou acostumada a assistir filme onde tem cenas picantes, para não falar outra palavra, né? Tem cenas mais impróprias. Se eu sou acostumada a ler esse tipo de livro, se eu vejo essas cenas em filmes ou séries, a forma como eu vou ver as pessoas é dessa forma, é uma forma completamente distorcida. Nós vamos começar a ver as pessoas de uma maneira mais sexual, entende? E Deus não se agrada disso, Ele quer que a gente olhe para as pessoas de uma forma pura. Como eu disse lá em Mateus 6, do 22 ao 23, diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, é a porta de entrada. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz, mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será cheio de trevas, e que tremenda trevas são. Antes eu ficava me perguntando o que significava e que tremenda trevas são, até que eu cheguei na conclusão de que se eu tenho trevas dentro de mim, as trevas vão chamando trevas, sabe? O abismo chama abismo. Então, quanto mais eu consumo esse tipo de coisa, quanto mais eu deixo entrar essas coisas no meu coração, mais eu vou querer aquilo. E aquilo que era pequeno, aquilo que eu tava alimentando de uma forma ruim, ele vai crescendo cada vez mais. Então, se hoje eu assistia algumas cenas hot em filmes, daqui a pouco eu vou estar viciada em pornografia. Então, se hoje eu estou fazendo alguma coisa errada com os meus olhos, amanhã eu vou estar fazendo coisas muito mais piores. E uma coisa que eu acho incrível em Jesus é que Ele nos chama, Ele nos convida a olhar para as pessoas de uma forma pura. Lá em Mateus também diz sobre o adultério, que se eu cobiçar a mulher do próximo, no caso, se eu fosse homem, né? Ou seja, se eu, mulher, cobiçar o homem do próximo, eu já vou estar cometendo adultério. A forma como se eu olhar de uma forma ruim, de uma forma sexual para outro homem, eu já vou estar cometendo adultério no meu coração. Então Jesus ele nos chama, ele nos convida a olhar para as pessoas de uma maneira correta. Ele nos convida a sermos radicais com os nossos olhos, a filtrar, a ter cuidado, a colocar barreiras cada vez maiores para que o meu coração seja resguardado, para que eu consiga manter o meu coração, o meu olhar puro. E a partir do momento que eu tomo essa decisão, se eu vou colocar barreiras ou não em relação à forma como eu vou assistir as coisas, ou ler, ou deixar consumir algum certo tipo de conteúdo, vai refletir tanto no meu casamento, vai refletir
na criação dos meus filhos, no meu futuro, em todas as coisas ao meu redor. Agora, mudando de assunto em relação à forma sexual. Se a partir do momento em que eu consumo certo tipo de conteúdo, por exemplo, conteúdo feminista, se eu consumo conteúdo onde o homem vive traindo a esposa, vai chegar um momento em que eu vou odiar o homem, em que eu vou não confiar em mais ninguém e eu vou só alimentar aquilo dentro de mim. Então eu tenho que ter muito cuidado, você tem que ter muito cuidado com a forma como você consome certos tipos de conteúdo. E hoje nós vivemos em uma cultura tão hipersexualizada que um dos meus autores favoritos, que se chama John Piper, ele falou em um podcast o seguinte: ele exortou as pessoas a terem cuidado com o conteúdo delas, né? Ele falou assim: quanto mais eu me aproximo da morte e do encontro pessoal com Jesus, face a face, e prestando contas da minha vida e das palavras descuidadas que falei, e quanto mais dos olhares intencionais, mais certeza tenho da minha determinação de nunca olhar intencionalmente para um programa de TV, ou filme, ou um site, ou uma revista onde sei que verei fotos ou filmes de nudez. Nunca, disse o pastor de 79 anos. E quanto mais perto chego da morte, melhor me sinto sobre isso e mais comprometido me torno. Então, John Piper diz que nós temos que ser cristãos radicais. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente olha, porque Jesus sabe o que a gente tem procurado de uma forma intencional no nosso coração. Se eu sei que naquele livro tem conteúdo, eu não digo nem para maior de 18, eu digo conteúdo que não é correto, que esbanja o pecado, que mostra que tem conteúdo sexual, então aquele livro não é para mim, se eu sou cristão. Aquilo não me convém e eu tenho que ser radical nisso, porque senão vai chegar uma hora em que eu vou estar atolada de pecado. Então tenha atitudes radicais, se comprometa a ter cuidado com os seus olhos, com cuidado com o que você assiste, filme, série, com o que você consome, porque se você decide que você vai querer assistir aquela série que contém muito conteúdo sexual, exemplo, Game of Thrones. Eu lembro que eu assisti a primeira até a segunda temporada, eu acho. Ou foi só até a primeira. E eu decidi que aquilo não era pra mim. Não, é uma história incrível. Queria muito continuar, mas aquilo não me convém. Não foi feito pra mim que sou cristã. Então eu tenho que ser radical naquilo. E outra coisa, eu tenho que cuidar dos meus olhos, mas eu tenho que cuidar dos olhos também dos outros. Se eu vou trazer um filme de nudez pra minha casa, algum filme, seja qualquer filme, e que daquele filme tenha uma cena de 10 segundos de nudez, pra que eu vou fazer o meu marido assistir aquela cena? Pra que eu vou querer me colocar à prova o meu casamento? Não é nem colocar à prova o meu casamento, porque não ia interferir em nada, né, digamos. Mas pra que eu vou colocar os meus olhos de frente com aquilo? Pra que eu vou colocar o meu marido de frente para aquilo? Se aquilo não me convém, aquilo não vai fazer bem, aquilo não vai edificar em nada. Então não tem pra que eu fazer isso. A gente pula a cena, a gente já toma cuidado, já fica alerta, tipo, a qualquer momento a gente vai ter que pular algum certo tipo de cena. Então, eu não quero ter contato com essas coisas porque eu acredito que não seja saudável e nem pra mim, nem pra qualquer outro cristão. E um convite que John Piper fez e que eu também quero fazer pra você. Ele falou assim: quero convidar francamente todos os cristãos a se juntarem a mim nessa busca por maior pureza de coração e mente. Em nossos dias, quando a mídia de entretenimento é virtualmente a língua fraca do mundo, este é o convite para ser um alienígena. E acredito de todo o coração que o mundo precisa de aberrações radicalmente ousadas, sacrificialmente amorosas, obcecadas por Deus. Se escolhemos endossar, abraçar ou desfrutar da impureza, pegamos uma lança e enfiamos ao lado de Jesus. Então, se eu escolho fazer aquilo propositalmente, assistir aquele filme, aquela série, ler aquele livro, se eu escolho olhar para aquela pessoa com inveja, então eu decido não obedecer a Jesus. E Jesus diz que se aquilo me fizer pecar,
Se o meu celular me fizer pecar, se o meu computador me fizer pecar, se a minha TV me fizer pecar, então eu tenho que arrancar aquilo e jogar fora, porque é melhor que aquilo vá para o inferno, que um pedaço do meu corpo vá para o inferno, do que todo o meu corpo ser lançado ao inferno. Então esse é um convite para vocês em relação à pureza, a ter cuidado com o que a gente assiste, a ter cuidado com o que a gente deixa entrar no nosso coração, no nosso corpo, através dos nossos olhos, que é a porta de entrada para nossa alma. Que nós possamos cuidar dos olhos que Deus nos deu, porque esses mesmos olhos que hoje assistem filmes, que estão olhando para mim, esses mesmos olhos que estão olhando para mim, esses olhos aqui que estão olhando para o meu celular, são esses olhos que vão ver um dia Jesus descendo dos céus. E que esses olhos estejam hoje em dia, e para o resto das nossas vidas, fixados em Jesus, e não no mundo, e não naquilo que o mundo tem a oferecer pra gente. Em Apocalipse 1:7 diz que eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que morreram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então é isso, gente. Eu fiz esse vídeo, acredito que ele fique pequeno, mas que ele sirva de alerta para qualquer pessoa que venha estar assistindo, que Satanás não dorme, o mundo não descansa, e a gente também não tem que deixar de vigiar as coisas que o mundo oferece pra gente. Seja filme, livros ou qualquer outra coisa que possa entrar nos nossos olhos. Então, é isso, esse convite é um convite em relação à pureza para você vigiar e não descansar nunca, porque o mundo não descansa. Satanás não descansa, então a gente tem que estar ligado com as coisas que a gente deixa entrar nos nossos olhos e no nosso corpo. Então é isso, gente. Eu fiz esse vídeo, eu acredito que ele fique pequeno, mas que esse vídeo sirva de alerta para que a gente não venha estar descansando, não venha estar abaixando o muro, porque o mundo, ele não dorme, Satanás não descansa, eles sempre estão tentando puxar a gente para baixo. Então, tenha cuidado e fique alerta. Tchau!